Oi, tudo bem? Meu nome é Sabrina Gordiano, sou aluna do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio integrado do IFAM. Hoje eu vou estar falando sobre fecundação, né? E eu vou estar respondendo 4 perguntas relacionadas a esse tema aqui. A primeira pergunta é: como ocorre a fecundação? A segunda pergunta: quais são as etapas da fecundação? A terceira: quais as células que participam da fecundação? E por último, e quarta e última pergunta, é quanto tempo leva para um óvulo ser fecundado? Bom, a fecundação ela acontece nas tubas uterinas e ela acontece um dia após a ovulação da mulher. A fecundação é o momento em que o ovócito secundário é penetrado por um espermatozoide. E, como já foi dito, ocorre normalmente nas tubas uterinas, na sua porção distal. Diferentemente do óvulo, os espermatozoides chegam até esse local através de estruturas locomotoras e os chamados flagelos. Em média, após a ejaculação na vagina feminina, o espermatozoide demora cerca de 5 minutos para atingir as tubas uterinas. As tubas. Bom, aí você fica pensando, nossa, ele só vai ficar correndo e chegar lá no óvulo? Não. Você tem que pensar assim, que o óvulo vai estar lá, todo bonitinho, direitinho, e vai vir o espermatozoide. Quando o espermatozoide chegar no óvulo, ele vai entrar pela corona radiada e passar pela parte da zona pelúcida, e quando ele entrar, as suas mitocôndrias ficam para fora, e ele entra com seu material genético. Isso resume o secundário. Agora, o gameta feminino nas plantas é chamado de oosfera, ok? Agora eu vou explicar um pouco sobre os gametas animais, masculino e feminino, que no caso é o gameta masculino, que nós chamamos de espermatozoide, que são células pequenas, móveis e que possuem flagelos. São constituídas de 3 partes: cabeça, peça intermediária e cauda, que garantem para esse espermatozoide uma reprodução sexuada nos animais. Essas células são formadas nos testículos por meio de processo denominado espermatogênese e são liberados no momento da ejaculação. Para os gametas femininos, nós costumamos chamar o gameta feminino de óvulo, mas é muito bom salientar que o certo não é óvulo, é ovócito secundário, já que uma vez que não completou todas as fases da meiose 2, o ovócito tem que ser chamado de ovócito secundário, né? O ovócito secundário é uma célula grande e móvel com a presença de material nutritivo. O processo de produção do ovócito secundário ocorre nos ovários e é denominado ovulogênese, ok? Bom, a última pergunta, né, que é quanto tempo leva para um óvulo ser fecundado? Vamos deixar claro uma coisa. Quanto tempo leva para um óvulo ser fecundado é basicamente a mesma resposta de quanto tempo leva para uma pessoa ficar grávida, tá? Então, normalmente eu vou ter 2 respostas para essa pergunta, que é, alguns cientistas dizem que como ocorre, como é a fecundação? É isso, é quando o espermatozoide consegue entrar dentro do óvulo. Isso é basicamente tudo, é quando o ovócito secundário é penetrado pelo espermatozoide. Resumo, ficha da primeira pergunta de como ocorre a fecundação, ok? Bom, aí vem a segunda pergunta, né? Que é quais são as etapas da fecundação? As etapas da fecundação são divididas em 6, que é etapa 1, passagem do espermatozoide através da corona radiada. Etapa 2, a penetração do espermatozoide pela zona pelúcida. Etapa 3, fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Término da segunda divisão meiótica e formação do pronúcleo feminino. Quinta etapa, formação do pronúcleo masculino. E última etapa, a sexta etapa, é a formação do zigoto para poder ter um embrião, ok? Terceira pergunta. Quais são as células envolvidas no processo da fecundação? Bom, antes de começar a falar especificamente, nós vamos ter 2 gametas masculinos e gametas femininos. Mas vale ressaltar que existem 2 tipos de cada gameta, um nome para cada, né? No masculino, nós temos, para os animais, espermatozoide. Para o masculino, em plantas, nós temos os anterozoides. Gametas femininos em animais são chamados de óvulo, popularmente, e tecnicamente o certo é o ovócito secundário. Agora, o gameta feminino nas plantas, esta é para essa pergunta, que é, alguns cientistas afirmam
que pode ser de 30 a 60 minutos após a ejaculação, é o tempo necessário para que a fecundação ocorra. Após a ejaculação, os espermatozoides necessitam de cerca de basicamente de 1 hora para nadar pelo canal vaginal acima, atravessar o colo do útero, passar pelo útero e chegar nas trompas de falópio, até o óvulo que está à guarda e daí dar-se a fecundação e a gravidez. Porém, alguns geneticistas afirmam que a fecundação pode acontecer durante um período em que os espermatozoides sobrevivem no corpo da mulher. Geralmente, esse período se estende de 3 a 4 dias depois da relação sexual. Bom, essa foi a resposta para as 4 perguntas de como ocorre, quais as etapas, quais as células que participam e quanto tempo leva para o óvulo ser fecundado. Bom, foi isso, obrigada!